Olá pessoal, boa noite a todos. Então, vamos ver aqui, fazer uma apresentação, né, tá aqui, né, na disciplina de Sociologia, né, o assunto é sobre os três poderes. Aí, quais são os recursos, né, que é a enciclopédia, TV, entrevista nas ruas, então você vê, tem esses recursos aqui e tem esse outro recurso aqui que é a pergunta de motivação, né? Então, uma pergunta de motivação aqui é: qual é a importância da disciplina Sociologia, né? Qual a importância de se aprender Sociologia? Porque essa disciplina, ela está, né, faz parte da lista do ensino escolar. O que acontece? Então, a apresentação, né, a enciclopédia, né, TV aqui, esses dois aqui, foi que me levaram, né, me incentivaram a preparar a apresentação para a gente falar a respeito aqui dos três poderes, né? Por quê? O que acontece? Quando na parte daqui da enciclopédia que nós vamos ver, tá? Aqui na TV, quando eu coloquei assim, entrevistas nas ruas, por que aconteceu? Quando eu estava assistindo a TV, falando sobre o papel de cada representante lá do governo, né, no aspecto político, né, na política. E o que acontece? Aí quando eu fiquei assistindo, aí eu vi que foi feita uma entrevista nas ruas, um repórter parou, assim, vários cidadãos, né, estavam andando nas ruas. O que acontece? Aí o repórter, tá aqui, ó, recursos, né, tá aqui, ó. Aí o repórter, ele fez a seguinte pergunta aqui, ó: qual é o papel do STF? Tá aqui, ó, o STF aqui. Então, vamos lá. O que acontece? É Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que acontece? Foi feita essa pergunta aqui e você vê, muitos não souberam responder. Você já imaginou? E aí depois fica lá: qual a importância de se aprender Sociologia? Então, o que acontece? Você já imagina que você está andando na rua, um repórter para você na rua e pergunta qual é o papel do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, né? O Poder Executivo, qual é o papel do deputado, do Senado e do Congresso, né? E o que acontece? E já imaginou? Então a gente fica pensando, né, como é que a importância de haver a disciplina de Sociologia na escola, justamente que quando aí o professor ele fala assim para os alunos, né, o professor ele chega para os alunos e fala: já imaginou um de vocês ser parado na rua por um repórter e perguntar para vocês qual é o papel do STF? Então, quando foi feita a pergunta, muitos não souberam responder. E o que acontece? Eu anotei, pronto, eu falei assim, pronto, já vai me inspirar, já me serviu de inspiração para eu fazer essa apresentação aqui. Então vamos falar, né, tá lá, a respeito aqui, né, da Sociologia, os três poderes. Então vamos lá ver. Vamos começar aqui com a enciclopédia. Então, vamos ver aqui. Então, é uma sugestão que o professor ele pode fazer no primeiro dia do ano letivo, né? Ou então, se ele abordar os três poderes em um dos bimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre. Então, vamos ver. E se ele for usar ele pode usar esse assunto no primeiro dia de aula para falar a respeito, né? Conversar com os alunos, né? De uma forma assim, de uma maneira informal, de uma maneira mais divertida, né? No primeiro dia do ano letivo, fazer uma introdução motivacional, ele pode utilizar esse assunto aqui, tá? Então vamos ver. Então, se eu for falar aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Tá lá. Tá aqui, ó. Vamos ver? Então, o que acontece? Tá lá, os três poderes. Então, novamente a gente fazendo aquela situação como eu sempre faço em todas as aulas, né? Vamos lá. A gente fazer o esquema de como você pode utilizar o método do espaço docente-aprendiz, né? Que quando você coloca ali, vamos dizer que esse assunto aqui dos três poderes, vamos lá, é um assunto do quarto bimestre. Vamos lá, quarto bimestre, tá lá. Porque, né, vamos dizer assim, nós estamos no mês de novembro, né? Então, né, quase assim, né, no final do ano, né? O que acontece? Já é o quarto bimestre. Você coloca ali o quarto bimestre, antes você coloca a data, ali a data, né? Que é 1º, né, do 11, tá lá, de 2022, tá lá. Coloca aqui a data. Aí, abaixo aqui do quarto bimestre, você vai colocar aqui, você vai puxar um traço aqui, ó.
Você puxa o traço, tá aqui, ó, você puxou o traço aqui. Nesse espaço aqui é que você vai colocar esse assunto aqui, os três poderes. Mas antes de você colocar o assunto, não revela ainda para a turma, para os alunos, não revela isso aqui. Primeiro você vai fazer uma introdução. Tá lá, você vai fazer uma introdução, tá lá. Introdução, que é a introdução motivacional, né? Que é o nome de uma das ferramentas do Espaço Docente Aprendiz, tá lá. Que é, você vai utilizar uma situação que é da prática para a teoria, né? O que acontece? Aí, introdução. Qual é a introdução motivacional que você vai fazer? Pode então utilizar a introdução que vai ser feito, é justamente aqui. É você pegar trechos, né? Você fazer essa leitura primeiramente aqui, né? O professor, lógico, antes ele vai preparar essa aula, vai fazer essa leitura, vai pegar algumas sugestões aqui, vai destacar alguns trechos importantes, né? Alguns parágrafos importantes aqui que ele destaca. Após ser feito toda a leitura aqui, ó, toda a leitura que é feita, o que vai acontecer? Aí ele vai destacar os pontos principais aqui e que podem ser levados para a sala de aula. Pronto, então é isso que a gente vai fazer uma introdução. E o que acontece aqui? Vamos lá, você vê que o texto, esse assunto aqui sobre os três poderes, ele é grande, né? Então a gente vai fazer só um resumo aqui, porque o professor, né, como é uma sugestão para os professores, mas vamos lá, no caso aqui para o professor de Sociologia, claro que o professor de Sociologia ele vai saber o que vai fazer, né? Então, o meu papel aqui é dar a sugestão, sugerir como é que o professor ele pode iniciar esse assunto dos três poderes, né? Mas antes de ele fazer isso aqui, o que acontece? Ele pode falar sobre, primeiramente, TV, entrevista nas ruas, e chegar para a turma e dizer, gente, olha só, foi feita uma entrevista nas ruas, o repórter perguntou para vários cidadãos, né, para vários transeuntes, qual o papel do STF, Supremo Tribunal Federal. E aí, contando que muitos não souberam responder e tudo, e que, vamos dizer, aí conscientizando o aluno, né? Agora vocês entendem por que a sociologia é uma disciplina muito importante que deve fazer parte do ensino escolar, justamente como eu tornei a repetir lá no início quando eu apresentei, que é importante, né? Se algum repórter abordar, você vai saber, por exemplo, qual o papel do Poder Judiciário, qual o papel do STF, né? E para vocês saberem responder. Agora vocês entendem por que vocês têm que aprender sociologia, né? Não aprender apenas para fazer uma prova e passar de ano. Tem que ter essa conscientização. Então vamos lá. Vamos dizer que o professor uma vez feito isso aqui, comentando sobre que foi feita a entrevista nas ruas, aí agora você vai partir para a leitura. Vamos lá. Aí eu tenho essa introdução aqui, que ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, tá aqui, ó. Ele diz que, ó, tudo, abre aspas, né? Tá aqui, ó. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes. Vamos lá, o de fazer leis, tá lá. Aí pode perguntar para a turma, tá, quando eu coloco, o professor ele pode copiar isso aqui como introdução motivacional, ele pode já copiar para poder ele iniciar o assunto dos três poderes. Lembrando que não se revela ainda, isso aí cria um clima de mistério e faz o aluno se interessar, entendeu? Tá lá, o de fazer leis, aí o professor ele pode perguntar, pessoal, qual o poder que é responsável de fazer leis? Aí daqui a pouco coloca o de executar as resoluções públicas, né? E o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Ó, uma ótima introdução motivacional que você pode fazer no primeiro dia do ano letivo, por exemplo, né? Ou se for um assunto assim de um dos bimestres, primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre, tá lá. Aí, esta era a tese defendida pelo pensador francês Montesquieu, né? Foi incorporada pelo primeiro governo estabelecido durante a Revolução Francesa e adotada pela Constituição dos Estados Unidos, né? Interessante isso daqui. Tá lá. Aí começa aqui, ó. Aí conforme vai fazendo aqui a leitura, você vai destacando os principais aqui, né? Para você dar, que pode equivaler, né, a um tempo ou a 2 tempos de aula, né? Vamos lá. Aí aqui está colocando, ó, um freio à tirania. Isso aqui eu vou dar só como exemplo, tá? Ó, estabelecer leis para uma sociedade, tá aqui, ó.
Tá lá, executá-las e aplicá-las a casos particulares, né? São funções do Estado. Aí tá lá, aí uma vez que o professor lê, aí ele vai colocar, então ele já pode colocar ali, ó, nessa primeira parte aqui, pronto, ele pode dizer, aí vai lá, ele destaca, faz um tópico, ó, tá lá, funções do Estado, pronto. Tá lá. Já começa o aluno ter essa base para saber quais são as funções do Estado, pronto. Tá lá, aí ele vai lendo, ó. Pronto, ó. Funções, né? Tá lá. Do Estado, tá aqui. Aí tem aqui um pouquinho de história, né? Que fala aqui, ó. Até o século XVIII, né? O poder de desempenhar tais funções cabia a um só indivíduo, que é o soberano, que não encontrando limites às suas ações, governava de modo pessoal e absoluto. Esta forma de governo, denominada absolutismo, pronto, aí vai lá. Aí você pega ali, ó. Não é assim que se prepara uma aula, entendeu? Ó, absolutismo. Você prepara uma aula dessa forma, pronto. E leva isso lá para a sala de aula. Ó. Vai anotando, ó, tá vendo? Vai colocando aqui, aí pergunta, turma, vocês já ouviram falar em absolutismo? O que deve ser o absolutismo? Lembrando que esse assunto aqui, ele pode também servir de introdução motivacional no ensino universitário, vamos dizer, no primeiro período, né? Quando os alunos, nas áreas humanas, então, quando eles passam no vestibular, então eles ingressam lá no primeiro período e essa sugestão pode ser também utilizada para quem dá aula no ensino universitário, no primeiro período. Interessante isso daí. No primeiro dia, lá, quando começa as aulas na universidade, na faculdade, o professor ele pode utilizar essa sugestão aqui. Muito interessante, né? Para fazer uma recordação, para ver se o aluno ele recorda o que ele aprendeu lá no ensino médio, né? Na disciplina de sociologia, tá? Olha só como é que é legal a gente ter essa qualidade de aula, tá bom? Então tá ali, ó, pronto, ó. Aí tá lá, absolutismo achava-se praticamente abolida na Inglaterra em fins do século, tá aqui, ó, 17, mas persistia em outras partes da Europa. Aí pronto e vai, ó. Em oposição ao despotismo e à tirania resultante do absolutismo, surgiram novas teorias propondo formas de governo capazes de limitar e prever as ações dos soberanos. Tá aqui, ó. Aí vai vendo aqui, ó, vai olhando aqui, ó. Vai vendo, ó, vai lendo, ver se for uma coisa mais importante aqui, né? Se o professor tiver alguma enciclopédia, um livro, né? E ele poder fazer isso aqui, ó, pronto. Aí fala aqui, ó. Aí tá lá, legislar, executar e julgar, né? Cada órgão responsável pelo desempenho de uma dessas funções seria capacitado a agir como um freio para os outros, né? Limitando e controlando seu funcionamento, sem que nenhum deles dominasse inteiramente. Tá lá. Aí começa aqui com o poder legislativo, ó. Pronto, ó. Poder legislativo tá aqui, ó. Você tem o poder legislativo, ó. Aí tá lá. O Estado, como organização política de uma sociedade, é formado por numerosos órgãos dependentes entre si e hierarquicamente subordinados uns aos outros, né? A Constituição determina, em linhas gerais, as atribuições de cada um e estabelece as normas fundamentais que regem o país, né? Regulamenta a formação dos poderes públicos, tá lá, o tipo de governo, os direitos e deveres dos cidadãos. Pronto, isso aqui é, né, a função aqui as funções do poder legislativo, né? Assim também a atividade de legislar é regulamentada pela Constituição. Aí tá lá, ó. Aí ele fala aqui, o órgão do Estado destinado a fazer, emendar, alterar e revogar leis é o Parlamento ou Congresso. Aí pergunta, porque nos noticiários, né, em vários noticiários, na TV, rádio, jornal, revista, quando fala-se a respeito do Congresso, o Parlamento, tá aqui, ó. Então, e já pensou? Aí o aluno, ele não é só o aluno, né? Um cidadão que já há muito tempo se formou. Aí uma repórter aborda ele na rua. Já pensou? E perguntar isso daqui? Essa pergunta serve até, esse tipo de pergunta servem até em programas, né? Que faz de enquete e se acertar a resposta ganha prêmios. Então esse tipo de perguntas são muito feitas também em programas, né? De entretenimento. Que se a pessoa responde, ganha um bom prêmio, interessante, né? Então tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Então onde eu parei? Vamos ver aqui. Eu sei que eu falei, ó, Congresso ou Parlamento, isso, ó. No qual se exerce o poder legislativo. Aí pronto, ó. Tá aqui, ó.
Aí fala, ó, fala de mais coisa aqui, vê o que é interessante aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, tá ali, ó. Aí fala, no Brasil, né, o Congresso Nacional compõe-se de um Senado e uma Câmara de Deputados. Aí vai anotando. A gente vai aqui anotando, ó, vai anotando aqui nos tópicos aqui, ó, né? Tá lá. Aí, parei aqui, né? Aí, ó, no Senado reúne-se 3 representantes de cada estado, eleitos por todos os cidadãos por voto direto e secreto, para um mandato aqui, ó, que ele bota aqui. Bom, aqui nessa enciclopédia aqui é dos anos 70, né? Mas você vê que ele serve, ele tem uma riqueza de texto aqui, muito legal. Aí coloca o mandato de 8 anos. Na Câmara reúnem-se os deputados que representam não os estados, mas o povo. Tá aqui, ó. O número de candidatos eleitos para a Câmara e por aí vai. Tá aqui, ó. Aí tem aqui esse trecho aqui de história, aqui, muito legal, né? Que ele fala que o primeiro parlamento ou Congresso foi criado na Inglaterra em fins do século XVII com a função de estabelecer as leis da sociedade, né? Hoje, além de legislar, os seus membros têm o poder de investigar e controlar as ações do Executivo, né? No Brasil, o Congresso compõe-se de um Senado que reúne os representantes dos estados e de uma Câmara dos Deputados que reúne os representantes do povo. Você vê essa diferença que tem aqui, né? Também abordar, colocar e faz um resumo, tá? Tá lá. Aí começa, aí, ó, tá falando aqui mais a respeito aqui interessante, ó, tá aqui, ó. Senado e Câmara têm a mesma competência quanto às leis e demais atos do Congresso, tá aqui, ó, tá? Mas discutem os projetos e tomam decisões separadamente. Aí vai, ó. Por aí vai ver aqui, ó. Vai vendo que é importante, ó. Pega aqui, ó. Ó, vai vendo, se tiver algo aqui interessante, uma coisa que é muito de destaque, entendeu? Tudo é interessante aqui, né? Quando a gente quer ter uma base política. Isso aqui é ter base política, né? Você tem noções básicas de política. Você não precisa ser um profundo conhecedor de política, né? Usando todos aqueles termos técnicos, né? Como o pessoal que trabalha, né, com a política, né, o deputado, governador, vereador, prefeito, presidente, né? Então, mas você tem uma noção básica, você tem uma base política, né, para você ter uma ideia do que cada um faz no seu país, né? Tá aqui. Então, mostra aqui, ó. Tá aqui direitinho, ó. Aí daqui a pouco você tem um poder executivo aqui, ó, o poder executivo. Até o fim do absolutismo, quando foi falar do absolutismo, na parte de soberania, né, soberano, né, a noção de governo abrangia todas as atividades estatais, a direção dos serviços públicos, a criação de leis e a distribuição da justiça, né? Com a separação dos poderes do Estado, a noção de governo identificou-se com a função executiva. Tá aqui, aí vai falando aqui, ó, vai falando, olha só que legal isso aqui, né? Tá aqui, ó. Aí fala aqui tudo aqui, ó, direitinho, ó. O chefe do poder executivo é o primeiro-ministro nos países parlamentaristas, né? Aí por isso tem que desenvolver aquela aula para saber a diferença entre o parlamento, né? Quando você tem um regime parlamentar e o regime presidencialista, parlamentarista e presidencialista. Aí tá lá, ó. Cadê? Tá aqui. Me perdi. Vamos ver. Vamos a gente se encontrar aqui. Eu só sei que falei alguma coisa a respeito do parlamentarismo, né? Vamos ver aqui. Tudo bem, se eu me perdi aqui não tem problema não. O importante é eu estar apresentando aqui e dar a sugestão, tá? Tá aqui, ó. Tá bem aqui no segundo parágrafo. Nos países parlamentaristas, como a Inglaterra, ou presidente nos países presidencialistas, como os Estados Unidos, né? Aí tá lá. No Brasil, que segue o modelo constitucional norte-americano. Poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros. Aí vai, ó. Vai aqui, ó, direitinho, ó. Pronto. Aí, tá mostrando aqui nessa ilustração, aqui você vê que é o Palácio da Justiça, né? Que aqui você tem, porque aí já começa o assunto do poder judiciário. Interessante isso, né? Aí você tem, ó. A função do poder judiciário é promover e administrar a justiça, né? Seu órgão máximo no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Aí volta aquela pergunta que foi feita na entrevista nas ruas, né? O que é o Supremo Tribunal Federal, o STF? Qual o papel? Aí vamos dizer que um cidadão responde assim,
Eu só sei que ele é o órgão máximo no Brasil. Pronto, já é muita coisa que o cidadão já responde. Se ele disse que é o órgão máximo no Brasil, já é muita coisa, né? Nota 10. Só por ter dado essa resposta. Tá aqui, ó. Seu órgão máximo no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem como sede o Palácio da Justiça, tá aqui, ó, como eu havia falado, em Brasília. Seus 11 membros são nomeados pelo presidente da República, aqui do Palácio do Planalto, tá aqui, ó, esse aqui é o Palácio do Planalto, ó. É onde já pertence ao presidente da República, aqui, ó, o Palácio do Planalto, né? Exerce o poder executivo governando o país com o auxílio dos ministros de Estado, tá aqui, ó, tá? Ministro de Estado. Aí vai, ó. Aí fala aqui, ó, que interessante, né? Aí tá aqui, ó, né? Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça. E aqui você tem, aí mostra aqui, ó, além de chefe de Estado, né? Que ele representa interna e externamente, o presidente é chefe de governo também, né? Situado na cúpula da política nacional, cabe-lhe traçar as orientações gerais segundo as quais o executivo atua. Aí tem os ministros, ó, fala aqui dos ministros, né? Muito interessante isso aqui. É uma ótima leitura sobre os 3 poderes. Tá lá. Aqui está destacando aqui, ó, os vários ministérios, ó, agricultura, comunicações, educação e cultura, fazenda, indústria e comércio, por aí vai, ó. Minas e energia, né? Vai aqui, ó, pronto. Aí tá lá, segundo a Constituição Brasileira, né? Tá ali, ó, tá mostrando aqui, tá? Ó, Constituição Brasileira, tá aqui, ó. Compete ao Poder Executivo sancionar, promulgar, fazer publicar as leis e expelir decretos e regulamentos que garantam sua execução. Pronto, tá lá. São as funções do Poder Executivo. O presidente pode vetar projetos de lei e, em alguns casos, dar início ao processo legislativo, isto é, enviar projetos de lei ao Congresso, tá aqui, ó, né, o Parlamento. Assume ainda funções próprias do Legislativo, podendo editar, decretar decretos de lei sobre segurança nacional, finanças públicas, criação de cargos públicos e fixação de vencimentos, tá lá. Aí você tem aqui o Poder Judiciário, ó, Poder Judiciário aqui, ó. Aí tá lá, o Poder Judiciário tá aqui, ó, que pertence aqui, ó, ao Palácio da Justiça, ó, tá aqui, ó, né? O Poder Judiciário tem o papel de guardião das leis, né? Aplicando-as a casos particulares. Como poder independente, cabe-lhe proteger os direitos individuais contra os atos arbitrários tanto do Legislativo quanto do Executivo. Tal como os outros poderes, o Judiciário atua por meio de seus órgãos, né? Tem também seus órgãos, né? Então, tem os seus órgãos. Aí pergunta, qual o órgão máximo, né? Qual o órgão máximo do Poder Judiciário? É o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Tá lá, mostra aqui, ó. São os membros nomeados pelo presidente da República, né? Após aprovação pelo Senado Federal, né? Tá ali, ó. Aí o presidente desse órgão é eleito internamente entre seus 11 componentes para mandatos de 2 anos, durante os quais chefia o Poder Judiciário. Isso aqui, né, mesmo sendo assim um texto mais antigo dos anos 70, mas você vê, isso aqui eu estou falando, isso aqui é uma base, uma sugestão que pode ser usada e já pode pegar e já pode explorar leituras atualizadas, né, atualizadas. Então tá lá, ó. Aí mostra aqui, ó, tá mostrando aqui, vamos ver aqui, ó. Tá lá, gente, ó, é só para mostrar aqui, ó, tá falando mais aqui a respeito, ó, Supremo Tribunal Federal, ó, tá falando tudo aqui, tá bom. Então, o que acontece, né? Aí, aqui ele fala aqui a divisão, ó, o sistema judiciário no Brasil tem as suas divisões aqui, ó, isso aqui é interessante, ó, os tribunais e juízes militares, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes estaduais. Muito interessante aqui também, muito interessante saber isso aqui, tá aí. Então, vamos lá, né? Vamos lá botar aqui direitinho. Então, pessoal, então essa aí foi a apresentação hoje, né? Foi feita a apresentação aqui dessa leitura.
enriquecedora aqui dos três poderes, né? Como é que você vê que é essencial, né? Se você mora no país, você mora no seu país, você tem que saber o que acontece no país, pelo menos noções básicas, né? Noções básicas de política, economia, né? Então é isso que é por isso que a disciplina de sociologia ela é muito importante ela tem essa disciplina, ela tem que ter no ensino escolar, né? Porque é a sociologia que vai te salvar e que vai fazer você não passar vergonha na hora de você estar na rua e alguém te perguntar, não só repórteres, né? Uma pessoa, às vezes, uma pessoa que é muito leiga, né? Não conhece nada, assim, não sabe nem qual é o papel do parlamento, congresso, deputado, e pode perguntar a você e você transmitir essa noção básica. É uma coisa muito bacana você morar no país e você saber o que acontece e você ter esse tipo de conhecimentos. Conceitos, conhecimentos, né? Noções gerais, né? Você ter conhecimentos gerais, tá bom? Então, pessoal, valeu, um abraço e até lá.